Então, pessoal, parece que o Senado Federal está em vias aí de discutir a questão da reeleição para cargos do Poder Executivo. Olha só que coisa, não é? Nas palavras lá do Pacheco, presidente do Senado, né? Ele diz aí: o Senado está ávido para discutir o fim da reeleição porque, supostamente, a reeleição não foi algo bom para o país. Será que é isso mesmo? Será que realmente procede? Será que é uma boa você voltar atrás nessa questão da reeleição? Sim, porque no passado a coisa não era assim, havia um único mandato e tudo mais. Isso foi alterado na época lá do Fernando Henrique Cardoso. Será que vale a pena voltar atrás com isso? E principalmente, por que o Pacheco está trazendo esse debate aí à tona, né? Vamos dar uma olhada então nesses temas, analisar essa questão do ponto de vista político brasileiro no atual cenário em que há uma clara queda de braço entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, né? Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Se quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então o pessoal tá fazendo aí a apreciação da mini reforma eleitoral, uma reforminha ali na questão de eleições, regras eleitorais e tudo mais aí. Isso aí foi aprovado na Câmara dos Deputados no último dia 13 e agora então eles querem, o pessoal do Senado Federal, os nossos nobres senadores, eles querem incluir nesse debate, então, a questão da reeleição aí para cargos do Poder Executivo. Então, o próprio Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, afirmou que ele é contra a reeleição para esses cargos aí. Claro que ele não é contra, certamente, para a reeleição em cargos do Legislativo, né? Tem gente que está aí com mandatos para o Legislativo há décadas a fio e não saiu de lá até o momento, né? Mas ele está tratando aqui especificamente dos cargos do Poder Executivo. Então ele diz ser contra a reeleição para esses cargos aí. Outra coisa também que ele fala é o aumento do tempo de mandato também aí do Poder Executivo, né? Porque antigamente a coisa era assim, logo lá nos tempos do Fernando Henrique Cardoso. A gente sabe bem que a Constituição Federal foi criada em 88, naquela época o presidente do Brasil era o Sarney, né? Isso mesmo, Sarney na época era o presidente da República, que não foi eleito pelo voto direto, né? Então ele, na verdade, ele substituiu o Tancredo Neves, que também não foi eleito, né? O primeiro presidente eleito, de fato, no período da redemocratização foi o Fernando Collor de Mello, para dizer aí, deixar claro para todo mundo que o brasileiro não sabe escolher realmente, né? Então, o Collor não chegou a terminar o seu mandato, mas na época o mandato deveria ser de 5 anos, então, e as eleições seriam em 94 mesmo, porque Collor foi eleito em 89, então 5 anos, né? Só que aí o Collor foi impeachmentado, o Itamar Franco entrou no seu lugar aí, lançou o seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, para concorrer à presidência da República, lá naquela coisa do Plano Real, na onda do Plano Real. FHC ganhou e aí ele colocou então em pauta para votação a questão da reeleição. Reduziu-se então o tempo aí do mandato do presidente da República para 4 anos, mas abriu-se a possibilidade de um segundo mandato consecutivo, né? O problema aqui são mandatos consecutivos, não alternados. Então, de fato, o mandato era maior antes. A proposta seria então voltar a ser o que era no passado, logo assim que a Constituição foi estabelecida, né? E aí também está sendo colocado em pauta aí, ou o Pacheco defende que seja colocado em pauta no Senado Federal, a questão aí de você ter uma concomitância das eleições municipais e nacionais, né, estaduais e nacionais, porque hoje em dia, como você bem sabe, nós temos as eleições para prefeito e vereador alternadas em relação às eleições aí a nível de federação, a nível de união, federais, nacionais e as eleições estaduais também. Ano passado tivemos estaduais e nacionais, ano que vem nós vamos ter as municipais. Já se falou muito a esse respeito, inclusive, da possibilidade de você juntar as duas coisas para ter aí um gasto eleitoral menor e também para encher menos o saco das pessoas, né? A gente tem que votar a cada 2 anos, muito melhor votar uma vez a cada 4 anos. E aí o Pacheco coloca então os seus pontos, os motivos pelos quais ele acredita que a reeleição não é uma boa ideia. Olha só o que ele falou. Eu indago o Instituto da Reeleição no Poder Executivo. Fez bem ao Brasil? A minha percepção é de que não foi bom para o país. Então, em primeiro lugar, tem que se tratar a reeleição
reeleição como algo em si própria, né, sem levar em conta a experiência brasileira. Tem que se pensar, é válido isso aí de reeleição ou não? Sabemos, por exemplo, que os Estados Unidos têm uma característica aí de ter a possibilidade de reeleições, né, um mandatário e um presidente da República ocupar 2 vezes seguidas, consecutivas, o cargo. No passado já foi até mais, né, o Roosevelt ficou muito mais do que isso no governo do país. Porém, atualmente são 2 mandatos, né? E isso é bem recorrente na história dos Estados Unidos. Tivemos 2 mandatos para o Bill Clinton, depois tivemos 2 mandatos aí para o George Bush, depois 2 mandatos para o Barack Obama. Então, isso é um problema para os Estados Unidos ou não, né? É uma faca de 2 gumes no final das contas aí. Por quê? Porque aí você tem, de um lado, a questão eleitoreira, que o Pacheco aponta, que eu vou falar daqui a pouco aqui. Por outro lado, quando você tem mandatos consecutivos, o presidente da República tem a capacidade de fazer um projeto de país muito mais longo, né? Grande problema hoje aí do Brasil é que, de muitos países democráticos com presidentes e tudo mais, é que você tem então um governante, um chefe de governo, no caso do Brasil, chefe de Estado também, com um mandato muito curto. O que você faz de mudança estrutural no país? Em 4 anos não dá para fazer nada que seja relevante, dá só para você fazer populismo, que é o que a maior parte dos presidentes faz também. Esse é um problema que, por exemplo, países que têm um sistema parlamentarista, em que o primeiro-ministro pode ficar indefinidamente no mandato a depender da composição do parlamento, então países que têm esse sistema costumam não enfrentar esse problema, porque um primeiro-ministro pode ficar muito mais tempo desenvolvendo a sua política de governo ali, né? Agora o Brasil é limitado por conta dessa questão do tamanho do mandato. Ah, mas o Pacheco está sugerindo um mandato maior, 5 anos. Será que 5 anos é suficiente também? Não sei dizer, né? E aí, seguindo aqui com o que o Pacheco falou, quando se coloca no colégio de líderes, todos tendem a acreditar que o fim da reeleição seja bom para o Brasil, né? Claro que hoje, então eu volto àquele ponto que eu falei, a reeleição deve ser analisada em si própria, mas em se tratando de Brasil, né? Se não houvesse reeleição, certamente os problemas do Brasil teriam sido muito menores no curto e médio prazo, né? Talvez até no longo prazo, principalmente, se você parar para pensar que o Lula ficou 2 mandatos seguidos, e a Dilma ficou aí 1 mandato e meio, né? O Lula agora, se ele tiver saúde, tiver capacidade política, ele pode se candidatar a mais um cargo depois. Imagina só, 2 governos seguidos do Lula, né? Então, analisando a experiência brasileira, eu diria que os 2 primeiros mandatos do FHC foram ok, foram necessários, 8 anos aí para arrumar a casa, mas o que veio depois foi só realmente ladeira abaixo, né? Lembrando que a gente não teve aí mandatos terminados de todos os presidentes, né? A Dilma não terminou o seu período todo na presidência, Michel Temer não foi eleito, terminou, mas ele não foi eleito, né? Então, em seguida tivemos o Bolsonaro, que não foi reeleito, não caiu nessa coisa da reeleição, né? E aí o Pacheco trata da questão eleitoreira, né? Ele diz aqui o seguinte, que o candidato acaba tratando o mandato dele como uma eterna eleição. Ele não governa, não trata de lidar com as questões do país, ele se preocupa muito mais com as eleições que se aproximam muito rápido, né? Essa é a verdade. Para pensar, Lula entrou agora no poder, já estamos aí no 9º mês de 2023, e em 2026, né, 24, 25, 26, nós já temos novamente eleições para a presidência da República. Então é muito provável que lá em meados de 2025, o Lula já comece de fato a planejar a sua sucessão ou a sua reeleição, caso ele continue no poder até lá, né? Então sim, existe esse problema no Brasil. O presidente da República acaba ficando muito focado na sua reeleição assim que ele assume o mandato. Então, conforme ele traz aqui, né, a reeleição acaba sendo o instituto que inibe a autonomia e o dever que tem o mandatário de tomar as decisões. Acaba sendo uma coisa mais voltada para conseguir votos na eleição seguinte. Agora, o Pacheco disse que essas alterações aí, qualquer outro debate da tal da mini-reforma aí, isso não tem pressa, né? Ele falou que não tem pressa de pautar essa votação aí lá no Senado Federal. Ele que tem que colocar a coisa para ser, então, avaliada ali na 2ª Casa do Congresso Nacional. Tem 2 semanas que isso passou lá na Câmara dos Deputados, ainda vai ser discutido lá no Senado Federal, vai haver um debate e tudo mais, um debate aí, segundo ele, do que é melhor para o Brasil. Agora, para que as mudanças que
que venham a acontecer nessa reforma e já tenham validade para o ano que vem, nas eleições municipais de 2024, então o texto precisa ser sancionado, quer dizer, tem que passar pelo debate no Senado, ter um texto finalizado aí e ser mandado depois de aprovado para a sanção presidencial até 6 de outubro, que é exatamente um ano antes de 2024, senão essas decisões aí não vão recair para o ano que vem, não vão alterar as eleições municipais de 2024, né? Então, na verdade, aqui nós podemos meio que deduzir que, embora ele tenha colocado a história das eleições municipais nesse meio, ele está interessado mesmo em causar impacto nas eleições de 2026, né? Ele quer jogar essa carta aí, o Pacheco, para pressionar o Lula a esse respeito aí, tratando de colocar uma pauta que não é muito interessante, não é muito viável aí para o PT, para a manutenção do PT no poder e tudo mais, colocar isso em pauta, colocar isso em discussão, ou melhor, ameaçar fazer isso. Por quê? Porque o Congresso Nacional não está morrendo de amores com o governo Lula, essa é a grande verdade. Vou até gravar um vídeo também sobre esse tema, não sei qual dos dois vai sair primeiro, mas trata-se da relação do Congresso com o Fernando Haddad. Então o que estamos vendo aqui é o Rodrigo Pacheco dando uma cutucadinha, uma pressionada no Lula a respeito desse tema aqui, que certamente vai impactar os projetos de poder de longo prazo do Molusco, não tenha dúvidas disso, né? Mas o que você acha da reeleição no Brasil? Você acha isso uma boa? Você acha que deveria acabar? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.